Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos sobre cilindros. Como essa é uma figura que faz parte do nosso dia a dia, não há necessidade de eu ficar definindo matematicamente o que é um cilindro. Todos vocês sabem que cilindro é uma figura como essa ou como essa, por exemplo. Isso é um cilindro, uma figura que é aproximadamente um prisma, só não é um prisma, porque para isso aqui ser um prisma, essa base deveria ser um polígono, e não é, é um círculo. Os elementos mais importantes da definição de um cilindro são o raio, que é o raio desse círculo, que compõe uma ou as suas duas bases, já que elas são absolutamente idênticas. Então você tem como elemento importante o raio e a altura, onde a altura é a distância dessa face onde está minha mão direita até a minha face onde está a mão esquerda. É a distância em linha reta entre as duas bases. Então, os elementos importantes de um cilindro são o raio da base e a sua altura. Sabendo disso, todas as vezes que você precisar calcular áreas relacionadas aos cilindros, a primeira coisa que você precisa imaginar é como seria um cilindro, por exemplo esse, na sua forma planificada. Antes desse papelão virar cilindro, o que eu tinha feito no papel? Tenta imaginar. Isso claramente era um círculo. Isso claramente era um círculo. E tenta imaginar o que eu tinha na mão para conseguir fazer a lateral do meu cilindro. É evidente. Se você pensar, aqui você tem uma altura constante, o que vai me dar aqui na direita ou aqui na esquerda uma altura constante. Agora, isso aqui é um comprimento capaz de dar a volta nesse círculo. Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2πr. Então, todas as vezes que eu quero planificar um cilindro, a figura que eu vou encontrar serão dois círculos que formam as duas bases e a sua lateral sempre vai ser formada por um retângulo. A altura desse retângulo é a distância entre as duas bases, ou seja, a altura, e o comprimento desse retângulo é um tamanho capaz de dar a volta nesse círculo. Como o comprimento de uma circunferência de raio r é 2πr, esse tamanho sempre vale, então, 2πr. Então, isso é um cilindro planificado. Todo cilindro planificado é formado por dois círculos, que dão origem às suas bases, mais um retângulo, que dá origem à sua lateral, onde esse retângulo tem dimensões 2πr e h. Sabendo disso, como que você calcula a área da base de um cilindro? É a área do círculo, πr². Como que você calcula a área lateral de um cilindro? É a área desse retângulo, que é 2πr vezes h. Está aqui, 2πrh. E como que você calcula a área total de um retângulo? É a soma de todas essas áreas, ou seja, é a área lateral, que está calculada aqui, mais 2 vezes a área da base, já que você tem duas bases idênticas, ok? Continuando, vocês também certamente ouvirão falar sobre um tipo particular de cilindro chamado cilindro equilátero. Um cilindro é um cilindro equilátero quando a sua seção meridional coincide com um quadrado. O que isso significa? É o seguinte, um determinado cilindro é chamado cilindro equilátero quando, se você vier aqui no cilindro e bem em um dos diâmetros fizer um corte, a figura que você vai ver ao fazer esse corte for um quadrado. Por exemplo, aqui, olha o que eu tenho, um cilindro com a seção meridional traçada. Era um cilindro como esse. Aí eu fiz um corte bem aqui. Se eu fizer um corte onde eu mostrei, você vai ter isso. O que você enxerga ao fazer esse corte é, teoricamente, um retângulo. Se esse retângulo tiver esse lado igual a esse, ele vai ser mais que um retângulo, ele vai ser um quadrado. Nesse caso, eu chamo o cilindro de cilindro equilátero. Logo, no cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base, ou seja, h igual a 2r. Ok? Além disso, o volume de um cilindro funciona da mesma forma que o volume dos prismas, ou seja, a área da base vezes a altura. Então, se você calcula a área da base, que é πr², e multiplica pela altura, você tem a expressão do volume de um cilindro. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.